Muito bem, hoje a gente dá sequência então à série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui na cidade de Canoinhas para o próximo mandato. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui a Kátia Oleskovski, que ela já esteve aqui outras vezes, mas na condição de secretária de saúde, que foi durante o governo do Beto Passos, e hoje ela está aqui para conversar com a gente na condição de vereadora eleita pelo Republicanos, partido aqui de Canoinhas. Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ednei. A Kátia está se recuperando de um probleminha de saúde, né? Então ela está ainda indo aos poucos, né? Então, pegando leve, digamos assim, isso, né, Kátia? Mas graças a Deus está se recuperando bem. E eu vou começar essa entrevista fazendo uma pergunta que eu nunca fiz para você enquanto secretária de saúde. Quem é a Kátia? Para os eleitores que não votaram em você, até mesmo para quem votou, porque só conhece seu trabalho como funcionária da Secretaria de Saúde, né, da saúde aqui de Canoinhas, mas não conhecem a tua história. Eu queria que você contasse um pouco da tua história. Então, eu sou Kátia Oleskovski Munhoz Pires Batista. Eu sou natural de uma localidade do interior de Canoinhas que se chama Lajeado. Sou filha do seu Célio Oleskovski, da dona Petronila Gurzinski Oleskovski. Eu morei no interior, né, na roça, até os meus 18 anos e depois eu vim para Canoinhas para estudar. Meu pai é agricultor, né, nós trabalhávamos na roça, e a minha mãe é professora. Tenho 2 irmãos, o Gilberto e o Gilmar, né, a dupla dinâmica. E aí, quando eu vim morar para cá, eu conheci meu marido, Edson Munhoz. Nós somos casados já há 17 anos. 17 anos. 17 anos. Tenho 2 filhas, Amanda e Alice. E hoje eu digo assim, quando você pergunta quem é a Kátia, né, a primeira resposta que vem sempre é a mãe da Amanda e da Alice, né? Então, ou a Kátia do posto, né? A Kátia do posto. Antes eu sempre me titulava como a Kátia do posto, né? Ou a enfermeira Kátia. Mas agora eu vou elegendo as prioridades, né? E hoje eu vejo assim, a minha prioridade em ser pessoa, né? Quando eu falo da pessoa Kátia, é a minha família. Então, primeiro as minhas filhas, né? Minha família, meu esposo, meus irmãos, minhas sobrinhas, minhas cunhadas, né, que também, nós somos uma família, apesar de Oleskovski ser uma família, assim, bem gigante, né? Grande, meu pai, né? tem E tem as variações do sobrenome. Sim, também, né? Só que só meu pai tem 16 irmãos. Nossa. Então, já nós temos, né, um grupo familiar bem grande, assim. Mas as minhas, né, a nossa família mais de primeiro vínculo ali é uma família mais restrita, então sou eu e meus 2 irmãos. Meu marido também só tem mais uma irmã, então a nossa família ela é mais compacta. Mas, né, a gente tem um convívio muito intenso enquanto família. E aí a minha versão é enfermeira, né? Sim, eu queria te perguntar justamente da tua carreira profissional. Você disse que você morou, né, passou tua infância, tua adolescência na área rural, né? Sim. Teu pai é agricultor, então. Isso, meu pai é agricultor, né? Nós trabalhávamos no fumo, né? Produzia o tabaco. Hoje eu digo que o tabaco hoje é mais fácil de ser produzido do que era antes, né? Mas os desafios são os mesmos, né? O plantio, a carpida, a colheita, né? Também a gente trabalhava Não tinha estufa elétrica? Não, era tudo mais manual, né? Nós não tínhamos nem trator, a gente trabalhava com carroça. A minha mãe, o fato dela ser professora, sempre nos estimulou muito a estudar, né? E hoje eu entendo todas as dificuldades que existem em relação ao transporte escolar e todas as questões que aconteceram. Mas na minha época de transporte escolar, nós caminhávamos 3 quilômetros para pegar o ônibus. Olha. Então não passava na frente de casa, né? Os ônibus também não eram ônibus assim com melhor conforto e, né, sempre tinha as dificuldades. Hoje tem obrigação de ir até a porta da casa do aluno, mesmo que seja um aluno só, sim, né? Sim. Hoje, né, a própria escola, né, está mais perto com as nucleações. Hoje tem lá em Felipe Schmidt, né, a escola nucleada que oferece ensino médio, e na época não tinha, né? Eu estudava aqui na Escola Sagrado, então a gente saía muito cedo de casa, né? Levantava muito cedo para cuidar das coisas da propriedade, a gente tirar leite, tratar as criações, né? Fazer aquele roteiro. Aí se arrumava para caminhar todo o nosso trajeto e ir para a escola. E aí, como é que você decidiu ser enfermeira? Eu vim Porque não tinha referência em casa, na família, né? Eu vim morar em Canoinhas e fui trabalhar no consultório de um dentista, né, do qual a gente tinha frequentado, né, como paciente, e eu acabei indo trabalhar lá. Quem que era o dentista? Luiz Alberto Mota. Eu não lembro dele. Onde hoje é uma shawarmeria ali do lado da farmácia do SESI, ali tinha um consultório. Então foi meu primeiro trabalho, eu não vou falar que ano que foi, porque já faz um certo tempo. Já faz um tempo que tem shawarmeria ali. Sim, faz muito mais tempo. E aí o Luiz Alberto, ele era irmão do professor Ederson Mota, né? Sim, agora estou fazendo as ligações. Ele trabalhava na faculdade, era professor de
Ah, meu Deus, qual é? Algum curso TCC, ligado à saúde? Ensinava a fazer TCC lá, esqueci o nome da matéria agora. É metodologia. Metodologia, isso. E aí o Luiz Alberto sempre nos estimulou, eu e as outras meninas que trabalhavam lá, estimulava a gente a estudar. E aí eu fui fazer faculdade, fui fazer vestibular para jornalismo. Olha só. E na Federal e não passei. E aí eu pensei, poxa, agora né, eu tenho que fazer alguma coisa, porque jamais a minha mãe aceitaria que eu ficasse né, sem estudar. E eu também tinha né, os meus interesses. E aí o Luiz Alberto sugeriu a enfermagem. E eu me encontrei, assim, de uma forma muito especial na enfermagem. Porque assim, é uma profissão que ou você tem um mínimo de vocação ou você não fica, né? Isso é... Então, hoje eu vejo, assim, que eu entrei na enfermagem por uma sugestão de uma pessoa que convivia comigo e que conhecia o curso, que já trabalhava na faculdade, mas que eu acho que ele leu em mim a minha, né, como eu seria feliz naquela profissão, assim. E hoje eu me considero, assim, como enfermeira, uma pessoa... Eu amo o meu trabalho, eu realizo realmente com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação, né, e eu gosto demais, assim, não me vejo em outra profissão hoje que não seja enfermagem. Aí você trabalhou em posto de saúde, no SAMU, que me lembro, e antes de ser secretária, né? Isso. Então, quando eu me formei, né, as nossas condições financeiras nunca foram, né, das melhores. A minha mãe lutou muito para, né, manter, né, os pagamentos da faculdade. Então, eu não podia me dar o luxo de ficar esperando um trabalho, né? E aí eu queria casar também, né? Então, eu fui procurando trabalho. Comecei a trabalhar no Hospital de São Bento do Sul. Meu primeiro trabalho como enfermeira foi lá. Aí depois... Você já fez enfermagem direto, não fez técnica? Não, fui direto para a faculdade. E aí trabalhei lá em São Bento, depois trabalhei mais um tempo em Mafra e o meu objetivo era chegar aqui em Canoinhas, né? Porque eu queria ficar aqui, estávamos construindo, eu e meu marido. E a gente veio para cá. Daí eu vim para cá e comecei a trabalhei em Bela Vista também, na saúde da família, e daí aqui em Canoinhas eu comecei a trabalhar na Coab 1, né? No posto, quando conheci sua mãe, né? Minha mãe era cliente do posto da Coab 1. O posto da Coab 1 tinha ela e os outros, né? Porque ela ocupava um bom tempo ali do posto. Né? Fala isso, ela fica brava comigo. Ela disse, não fala isso. Ela disse que ela procura muito posto de saúde, mas que bom, né? Que bom. Ela é um exemplo, na verdade, né, Kátia? Que ela sente qualquer coisa, não, vou no postinho para ver o que eu tenho, né? E esse é o certo, né? Ela nos ensina, na verdade, né? E aí trabalhei aqui em unidade de saúde, né, na Coab 1, depois eu fui para o SAMU, aí trabalhei um tempo também na UPA, porque eu fui comissionada no início do governo, lá em 2017, né, eu fui comissionada, trabalhei na UPA, depois na Secretaria de Saúde, e aí eu passei no concurso em 2018 e eu fui para o Campo da Água Verde. Então hoje, o meu trabalho no Campo da Água Verde é o trabalho que hoje eu tenho muito carinho, assim, né? Porque é onde eu moro, é as pessoas que eu já conheço há muito tempo, com quem eu tenho muito vínculo, né? Então, apesar de não ser assim tanto tempo que eu trabalho lá, mas são as pessoas que eu já conheço há muito tempo, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito. E isso transparece na tua votação, porque você tem uma votação muito boa no campo, né? Se não me engano, foi uma das maiores, né? Entre os vereadores, né? Eu tenho, na Escola Rodolfo, foram 488 votos. No Júlia Zaniolo, que dentro da zona eleitoral ele aparece como industrial 2, se mas não me engano. Campo. Mas é campo, né? Então, foram mais 196. Então, são 684 votos no Campo da Água Verde. De um total de 1.183. Então, vai dar mais da metade dos votos lá no Campo da Água Verde, né? O Campo da Água Verde é o meu... E aí, o que você atribui isso? Porque você é uma das enfermeiras, mas existem outras enfermeiras, existem outros candidatos também que se valeram da condição de profissional da medicina, né? Eu acho, assim, que é o vínculo, né? Que eu tenho com essa comunidade, assim, que é uma... Eu moro lá, né, meu marido teve comércio lá, a gente acaba tendo uma ligação muito importante com essa pessoa. Já saber quem é a pessoa. Assim. Tem pessoas que eu tenho eu falo que já é amigo, né? Porque já não são mais meus pacientes, né? Muitos são mais meus amigos. Né, a Lúcia e o Luizinho, por exemplo, que eles moram lá no final do Campo da Água Verde, né, na área que a gente chama de raia, né? Eu conheço eles há quase 20 anos, eu carreguei os filhos deles no colo, né, enquanto enfermeira, mas também enquanto pessoa, né? Então, são pessoas com quem eu tenho um vínculo muito grande, né? E não só, né, falo da Lúcia e do Luizinho, porque são, assim, pessoas também muito especiais, apoiaram muito também a minha candidatura, mas muitos outros, né, nesse mesmo sentido. Claro, o que também te deu uma amplitude nisso foi a tua função enquanto secretária de saúde, né?
Sim, apenas de todos os colégios eleitorais de Canoinhas, se eu não me engano, 5 são os que eu não peguei voto. Né? Nos demais, se eu não me engano, são 143 pontos, né, de votação. Não tenho bem certeza agora no número. Isso me pegou. Eu até fiz, eu tenho as anotações lá em casa que eu fiz esse levantamento, não tenho certeza dos números agora. Mas são 5 lugares apenas onde eu não peguei voto. Então, nos demais, é 1 voto, 2, 3. Até que quando eu comecei a somar, eu falei, mas não sei se isso vai dar 1.183 votos, né? E sim, né? Porque é uma representação em cada lugar, né? Uma pessoa, E o trabalho na Secretaria de Saúde, ele deu uma visibilidade muito grande, porque também foi uma época em que acabei ficando muito em destaque, né? Foi uma época de muitos desafios, de muito contato com a comunidade, apesar de todas as restrições, né? Do fique em casa, tudo, mas através das mídias, né? Das redes sociais, rádio, tudo isso também. Muitas pessoas, quando eu chegava, falavam, você é a Kátia Oliskovski, né? Então, porque ouviam muito falar, mas nunca tinham conversado comigo ou nunca tinham me visto. Né? E como é que surgiu o desejo de você ser vereadora? É uma coisa meio que natural? Foi uma consequência natural? A minha família é política, sabe? Apesar de que nós nunca tivemos assim muita... O meu pai foi candidato por 2 vezes, eu tenho alguns tios em Três Barras, em Porto União, que tentaram candidatura, né? Minhas primas também ali em Três Barras, mas a gente nunca tinha tido assim, nunca tinha obtido sucesso, né? E da eleição. E aí acabou que foi natural, assim, o desejo, né? Uma coisa até interessante da gente falar aqui, Kátia, e até para te dar essa oportunidade de você destacar essa questão, quando aconteceu a Operação Entre Pater Filho, você estava secretária de Saúde, né? Sim. E aí você levantou todo tipo de história à época, né? Dizendo que poderia ter coisas na saúde também, que poderia ter coisas em outras pastas. Foi se levantado muito essa questão. O fato é que a operação hoje praticamente já está acabada, né? Não se tem nenhuma notícia de que ela vai ter outra fase. E já, inclusive, sentenças já... inclusive do ex-prefeito Beto Passos, e nunca se chegou nada na saúde, né? Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque eu imagino que na época você sofreu com isso também, porque muita gente falava a boca pequena, né? Porque ninguém falava abertamente isso. Vamos pegar coisa na saúde, vai ter coisa... E nunca se pegou nada, né? Nenhum dos delatores falou em nada da saúde, né? Eu tenho muito orgulho em contar, Ednei, que no dia que houve, né, a primeira visita, né, da equipe lá do GAECO, lá na prefeitura, a Secretaria de Saúde não foi visitada. Né? Então, o trabalho foi muito intenso, houve um aporte de recursos importante de governo federal, de governo estadual, mas também havia muita demanda, né? Então a transparência desses recursos... Foi dos períodos que mais vocês receberam dinheiro, porque foi o período da pandemia, né? Aí vinha aquele dinheiro já, veio muito dinheiro carimbado, mas sem muita burocracia para gastar, porque tinha que ser gastado de uma maneira ágil. Mas também tinha muito gasto necessário, assim, muito gasto urgente. Era comprar máscara, era comprar... tudo a preços muito absurdos. Altos, né? Oxigênio, eu lembro que vocês tiveram problemas de quase faltar, né? Medicações, tudo isso, leitos, né, propriamente leitos, assim, respiradores, foi assim uma época, hoje eu penso que foi um pesadelo, né, que eu acho né, e foi assim, mas também uma época de muito aprendizado, de muita dedicação, eu tive muitas oportunidades a partir disso, assim, de conhecer pessoas com conhecimento muito amplo em saúde, em política também, né? Mas tinha também um monte de picareta tentando convencer secretários, prefeitos a comprar, né? Coisas que não... Ou teve quantos escândalos de respiradores que foram vendidos e não chegaram, né? Houve também, na época era muita... todo mundo queria vender, né? Eles queriam se aproveitar daqueles espaços, vinham mas nós tínhamos só hoje, porque amanhã não vai ter mais, né? A nossa equipe era muito boa na Secretaria de Saúde, assim, com pessoas muito sérias, muito competentes, né? A Rafa, que é advogada, o William, que é advogado, eles não ocupam cargos do direito dentro da Secretaria, né? O Bruno, o William e a Rafa, até hoje eles trabalham lá, mas são pessoas que são da área do direito, né? Então, sempre me ampararam muito, assim, nesse sentido, né? E os outros funcionários, a Secretaria de Saúde tem uma equipe muito boa, assim, muito dedicada, muito competente, né? Mas eu citei ali a Entre Pater Filho, Kátia, porque se a gente fazer agora uma análise em retrospecto
de todas as pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas direta ou indiretamente, ou até não tiveram nenhum envolvimento, mas por estarem no círculo do prefeito e do vice, acabaram se dando mal, né, nas urnas. Até o próprio William Godoy, que não estou falando, longe de mim aqui levantar qualquer suspeita sobre ele, porque não existe, né, mas ele não pode negar que a origem dele foi ali, com o Beto, com o Pique, né? Mas a votação dele foi boa, ele poderia sim ter entrado pela votação que ele fez, mas não entrou. Não deixa de ser também uma vítima da Aito Pater Filho. E aí, nesse sentido, você tinha proximidade deles, não tinha nenhum envolvimento, mas tinha proximidade por ser uma indicada. E o povo hoje, né, ao te eleger, eu vejo assim, né, dessa forma, que demonstra que a Kátia estava lá no governo, mas ela não tem nada a ver com isso, então ela merece uma vaga na Câmara. Eu acho que o povo foi muito sábio nessa análise de separar o joio do trigo, né? Muitas pessoas vêm e falam, né, você na pandemia aconteceu isso, você estava lá, então existiam muitos bastidores que as pessoas não viam, né, mas o tanto que de madrugada a gente tinha que sair de casa, ir para a UPA, para a central de atendimento do Covid, quantas vezes, por não ter funcionário, eu mesma fui lá trabalhar como secretária, mas eu também sou enfermeira, não podia deixar, né, de prestar atendimento, e as pessoas viram isso. Então, o que aconteceu, em nenhum momento eu fui citada, né, então isso são cada um. Tem um conhecido que falou assim, eu tenho o meu CPF e você tem o teu, eu respondo pelo meu, você responde pelo teu, e cada um vai, né, acertar as suas contas. Mas é isso que eu falo, eu concluía, né, o quanto que o povo foi sábio mesmo, né, ao saber separar as coisas, e mostra também que o povo não está desligado das coisas, não, eles estão muito bem atentos, né, ao que está acontecendo. Agora, Kátia, como vereadora, o que vai ser a tua prioridade? A minha prioridade é a saúde, né? Não tem não tem como falar de outras coisas, né? Até assim, o Republicanos, né, o partido que eu represento hoje, ele é um partido que em Canoinhas ele é novo, né? Nós não temos um histórico, não tem vereadores, né, que me antecederam nessa... Primeira vereadora do Republicanos. É o primeiro vereador do Republicanos. Até houve algumas provocações políticas, falando, os republicanos não têm, né, vai conseguir eleger e tal. E nós tivemos, né, o Célio Galés, que ele veio para o Republicanos no intuito de... E o Célio entra nessa mesma vibe, nessa mesma energia, que também esteve trabalhando na política no mesmo tempo que eu, nos mesmos governos, né, mas que também tem uma confiança muito boa na comunidade, né. E ele veio com toda a experiência dele para o Republicano, somar com a gente. Então, hoje, o que é o nosso combinado partidário? Eu tenho as minhas bandeiras, né? Que a minha principal bandeira é a saúde. São alguns enfrentamentos em relação ao Campo da Água Verde que me preocupam bastante, assim, principalmente na questão da prevenção dos impactos das enchentes, né? Eu vi muitas pessoas sofrer demais. Teve gente que morreu, né? Por causa da enchente. Então, eu acho que a gente não pode esperar que venham outras, né? Precisamos ter ações, né? Até fiz um vídeo no final da minha campanha ali, falando que eu não discordo com a construção de uma praça de 2,5 milhões de reais, mas não é a nossa prioridade, né? A nossa prioridade seria um parque ecológico, uma captação de águas da chuva, minimizar esses impactos, porque as pessoas sofrem, né? É bueiro que não é limpo, não tem cronograma, uma série de coisas. Então, essa parte da minha comunidade eu não posso deixar passar, né? E a questão também que eu preciso representar os meus colegas de partido, né? Eles também trabalharam para que eu estivesse eleita hoje, né? Então, as bandeiras deles também são as minhas bandeiras, né? A ideia do Parque da Cidade, que muitos atribuíam ao Beto Passos, e realmente ele teve uma contribuição importante ali no início do governo dele, mas que é de 1950, né? Quando foi feito um conclave aqui em Canoinhas para discutir prioridades, lá foi colocado essa questão e uma ponte ligando ali o Campo da Água Verde a Três Barras. São duas ideias que foram discutidas em 1950 durante o conclave socioeconômico que aconteceu em Canoinhas. Essa ideia não pode ser abandonada, porque ela é muito boa, porque você tem já ali uma área alagadiça, que já tem um córrego ali, né, que pode ser transformado num parque. E se você olhar as cidades, né, as grandes cidades ali, eu estava estudando um pouco mais sobre isso, né, mas próximo de nós, Jaraguá, até foi notícia agora nos últimos dias, né, uma chuva intensa que teve lá, e os espaços de captação de água muito bem aproveitados. Curitiba tem vários exemplos, né, de parques
construídos com essa lógica, né, com essa visão, e também alguns exemplos internacionais que funcionam muito bem, né? Então, você veja, desde 1950, quanto tempo nós estamos discutindo as mesmas coisas e não sai do papel, não entra em discussão, a não ser no período da enchente, né? Exatamente. Teve enchente e entra em discussão, passou disso não, mas eu tenho uns amigos, né, e pacientes que o seu Usnei e Dona Claudete, eles têm um filho especial que sofreu um acidente, ele é acamado. Então, já pensou assim que toda vez que dá enchente eles estão numa área de risco, eles precisam sair com o filho deles no colo para ir para um alojamento, né? Ou aí se não tem alojamento, ou se é muito difícil porque envolve procedimentos, né, que expõem esse paciente, eles vão pagar aluguel em outro lugar, né? Sabe, a gente tem que se preocupar com essas pessoas. É uma questão que eu acho que realmente merece, com certeza merece um debate muito amplo, e a Câmara é a casa para isso. Isso, exatamente. Kátia, você como secretária, você virou vidraça, né? Ou seja, toda semana era uma bordoada, né? Não foi diferente com a Thelma Blay, não foi diferente com a Zenice Dreyer, não é diferente com a a Franciele Cola hoje, né? Eu ia falar o nome da minha cunhada, que é Franciele Wojtkowski, não é Franciele Costa Cola. Todas viram vidraças porque saúde não tem o que é contente. Você concorda com isso? Concordo, assim, porque o SUS ele é 100% gratuito, né? Então, hoje a nossa tabela SUS ela não passa por revisão há mais de 20 anos, né? Quase 40 anos praticamente. Você recebe por uma consulta de especialidade um valor muito simbólico, enquanto ali em torno de 15, 20 reais na tabela SUS, se você for olhar uma tabela de especialidade, quando que você paga uma consulta particular nesse valor? Nunca, né? Nunca. Exames também, então a gente nunca vai conseguir atingir todo, né, o nível de contentamento da comunidade. Até porque cada dia são novas necessidades, novas demandas, novos serviços sendo implementados, né? Novas medicações entrando. Novas doenças surgindo, né? Então tudo isso é muito amplo, assim. Então não sei se em algum momento nós vamos conseguir, com esse modelo 100% gratuito, oferecer, né, um serviço que realmente contemple a necessidade de todos. Porque hoje ele acaba sendo, né, muito insatisfatório. Assim, E o imposto que você paga na tua folha de pagamento, que teoricamente também ajudaria nisso, né? Ele não contempla também, porque não é um valor de plano de saúde, né? Não e, aliás, até os planos de saúde têm dificuldades hoje em cumprir todas as suas determinações, né? Sim. Não sei se você concluiu. Sim. Nesse sentido, eu queria te perguntar sobre a implementação do IDEAS na unidade de pronto atendimento. Você é contra ou a favor? Eu sou contra. Por quê? Eu sou contra porque, primeiro, eu vou fazer o meu olhar de servidora pública, né? Que nós temos um instituto previdenciário e isso impacta diretamente na contribuição de cada um dos funcionários, né? Então, eu sou a favor do servidor efetivo, do servidor de carreira. Me preocupa a rotatividade de profissionais, né, nas empresas terceirizadas, porque, claro, vai ter profissionais lá, né? Mas aí um paga melhor aqui, outro lá, ele não tem um vínculo com a comunidade que ele está atendendo. E aí a UPA, ao meu ponto de vista, é um lugar onde precisamos ter pessoas com muita experiência, né? Eu tenho uma fala assim que às vezes pode até ser mal interpretada, mas no sentido assim, atender a uma dor de barriga, uma gripe, é muito tranquilo, muito fácil. Né? Mas em momentos na UPA a gente já teve 3, 4 vítimas de politrauma, acidentes, e assim, precisa, além disso, aí às vezes está lá num acidente gravíssimo, chega uma pessoa com um infarto, uma criança convulsionando, então essa equipe ela precisa ser uma equipe de muita experiência, né, para conseguir, não estou dizendo que não tenha isso lá nos profissionais que estão hoje, mas a rotatividade é muito grande e eu não consigo sentir ainda essa segurança. Eu acho que é um investimento muito alto, né, num recurso, porque não são só 300 mil a mais, né, a gente precisa ver que são 762 mil, se não me engano. Esse é o valor, né, não é a mais. Esse é o valor que é investido. Não se gastava mais ou menos isso com profissionais e insumos e tudo mais? Sim, mas então o que hoje está sendo oferecido em diferencial é isso, né? Qual é a... Pediatra e mais um médico, né? Mas aí isso está... O que mudou isso para a comunidade? Você acompanha as redes sociais, o que a gente vê? A demora do atendimento, as mesmas queixas. Assim, eu não vi mudar a queixa.
Eu não tô aqui para fazer uma defesa, e claro, eu tô aqui para respeitar a tua opinião, mas eu só gostaria de pontuar algumas coisas ali, que é a questão, eu vi uma organização melhor, no sentido do fluxo mesmo, e do ambiente, está mais limpo o ambiente, eles fizeram uma decoração interna, está mais aprazível. E aí eu coloco como um ponto positivo também o pediatra, porque era uma necessidade, né? E o dispensário de medicamentos, agora eles têm ali também, isso né? É legal. Mas claro, eu entendo esse teu posicionamento. Continua a reclamação, nós recebemos como recebíamos antes. Não adianta você dizer para a pessoa que o caso dela não é urgente, e para todo mundo o seu caso sempre vai ser mais urgente, né? Mas assim, pensar também no pediatra, né? A gente precisa ter uma estrutura também, eu defendo muita atenção básica, sabe, Dini? E é o evitar, né, o agravamento da situação. Não estou dizendo aqui que o pediatra na UPA ele não é importante, né? Mas a gente tinha sempre um pediatra de sobreaviso, né? Nunca deixou de ter. E o quanto que isso está custando para o município, enquanto que realmente é um pediatra que está lá. Né? Eu tive com a minha filha em atendimento, minha filha caiu na escola e ela foi atendida lá na UPA, foi muito bem atendida. E junto com o que estava acontecendo ali, a minha filha entrou em pânico, porque a mãe de uma criança falando assim, eu já vim 3 vezes aqui, meu filho está com trauma de crânio e ninguém viu. É complicado. Então, assim, foi atendida por 3 profissionais e ninguém viu que a criança de 1 ano e meio estava com trauma de crânio. Né? Aí, assim, são várias situações. E são diferentes profissionais, isso você tem razão, né? É uma alta rotatividade, isso é fato. Porque a empresa, os médicos hoje eles estão trabalhando, por exemplo, eu conversei com um que veio morar em Itapuá e fica 3 dias aqui em Canoinhas para valer a pena, né? E volta para Itapuá. Aí ele vai voltar só daqui a uns 15 dias. Então ele faz isso provavelmente com outras UPAs também, né? Sim. Cada passo ele está num lugar e ali ele, dessa forma, creio eu, ele imagina que amplia seu faturamento. Né? De modo geral, eu penso assim, a UPA é nossa, é nosso município, né? Então, ela precisa ser realmente efetiva, ela precisa acontecer da forma que... E muitas das vezes eu faço um cálculo, né? Hoje eu não tenho os dados atualizados, mas muitas das vezes eu fiz cálculos assim, que a unidade de saúde do Campo da Água Verde atendia o mesmo quantitativo de pacientes da UPA. Porque você tem que considerar o quê? Quantos pacientes são atendidos lá durante o dia, né, em torno de 12 horas que fica aberta a unidade, a UPA fica 24 horas. Em alguns momentos, eu sozinha atendi 100 pacientes lá no Campo da Água Verde. Enquanto que vários outros momentos eu vi que a produção 24 horas da UPA era 150 pacientes. Então, sabe, a gente precisa avaliar isso assim, realmente... porque às vezes a gente fala assim, é alta demanda, mas a gente precisa avaliar a organização lá dentro do serviço. Mas, Kátia, eu não quero te convencer de que o Ideias é a melhor solução, eu quero só pôr alguns pontos. Quando você era secretária de saúde e você tinha um problema com um funcionário efetivo, você tinha que abrir um processo de sindicância para tentar, e depois no final ainda era capaz de o funcionário mover uma ação contra a prefeitura. Sim. Com o Ideias, teoricamente, né? Se a Fran, que é a atual secretária, tiver um problema, uma reclamação muito grave contra o funcionário, ela passa a mão no telefone e diz, preciso que vocês dispensem fulano, e aquilo acontece no mesmo dia e já há outro no outro dia substituindo. Isso não é um ponto positivo? De certa forma, sim. Né? Mas aí a gente eu entendo os dois lados. Assim, né? Acho que há prós e contras, vamos dizer assim. Então. Sim, existem os dois lados, mas eu ainda defendo a questão da experiência, do vínculo ali, que eu entendo ser mais importante, e da própria valorização do servidor, né? Porque a questão do salário que recebe, do vínculo que tem, do comprometimento que tem em não furar a escala, entende? Sim. Então, de repente, eu posso mandar embora 2, 3, 4, 10, mas eles também nunca tiveram um vínculo com aquela comunidade, nunca realmente interpretaram que aquele era o trabalho a ser desenvolvido, porque era o trabalho da vida dele, né? Sim. Que o funcionário público, ele entende a necessidade de sindicância, tudo isso, mas é o trabalho da vida dele, né? Sim. Kátia, a Tati Carvalho e o César do Táxi vão ser 3 opositores, né? São de partidos opositores. Pelo menos venceram por partidos que fizeram oposição à Juliana. Vai ser assim do teu lado? Vai ser dessa forma também na Câmara? Você vai ser combativa nesse sentido, como uma oposição, como uma crítica do governo? Ainda hoje pela manhã eu conversei com umas pessoas, né, antes de vir para cá. O que é bom para a nossa comunidade, eu não sou uma vereadora de um partido, eu sou vereadora do Republicano, mas eu sou vereadora
para uma comunidade que me elegeu, né? O que for melhor para aquela comunidade vai ser a minha bandeira, né? Não Sim, acho que essa é uma resposta isso assim. óbvia, e as coisas positivas que sim. acontecem em termos de governo são positivas, a gente precisa, né? Nem tudo é ruim, né? E também nem tudo é bom, e com aquilo que eu discordar eu vou... Não, sim, claro, com certeza. Você vai ter liberdade, sim, nesse sentido, né? Você vai ter liberdade tanto para discordar, como concordar, criticar, como elogiar, né? Mas existem coisas que provavelmente vão ser feitas nos próximos dias ou meses, que é, por exemplo, você ser convidada pela prefeita. A prefeita vai tentar ter um bom diálogo contigo. Nesse sentido, você vai se dispor a ter esse diálogo com ela? Eu penso que ela, assim como eu fui eleita por uma comunidade, ela também. Nós representamos as mesmas pessoas, né? Não há necessidade, não há por que não ter um bom diálogo. Joia. Né? Só gostaria ainda de, né, sim, claro. Falando ali da questão da saúde, das minhas bandeiras, né? Não posso deixar de falar do apoio que eu tenho recebido do Republicanos e do deputado Sérgio Mota. Né? Assim que saiu o resultado da eleição, ele me fez uma ligação, ele se dispôs a enviar uma emenda parlamentar de R$100 mil, né? E uma das coisas que eu entendi como necessidade, ouvindo as pessoas na campanha, foi a disponibilidade de um espaço para que os acompanhantes dormissem no hospital, né? Isso é muito bom. E como eu passei recente, né, por um internamento, por um procedimento cirúrgico. E é obrigado a ter alguém acompanhando. É obrigado a ter alguém acompanhando. E necessário, né? Porque como a gente fica fragilizado, assim, eu vi pessoas dormindo no chão, né, com dificuldades, tudo. Então, o deputado Sérgio Mota enviou essa emenda parlamentar, né, ela estará sendo paga nos próximos dias. Já fiz um contato com a Karen fez a documentação pertinente, serão comprados, né, as poltronas para acompanhantes do Hospital Santa Cruz. Então, legal. Eles já têm umas, né, mas creio que já tem que ter repor ou fazer algumas... É um material que tem que estar repondo sempre, né? E o Hospital Santa Cruz, ele nesse ponto, funciona muito bem, né? Eu já vi várias reclamações de São Mateus do Sul, Porto União, São Brás, é muito complicado passar a noite com o paciente, né? E o Santa Cruz, nesse sentido, ele tem tem um mínimo de preocupação com quem vai posar, né? Kátia, queria agradecer a tua presença aqui e desejar muita sorte para você, né? E que a gente vai ter aí muito conversar ainda ao longo dos próximos 4 anos. Muito obrigada, né? Obrigada pela oportunidade, obrigada aos 1.183 eleitores, né, que me permitiram estar vivendo hoje, mas obrigada a Canoinhas, que confia, né, no meu trabalho, na minha pessoa, e eu fico à disposição. Obrigado, Kátia, e até a próxima.